Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R Básico, do nosso projeto Estudando o Ambiente R. Eu sou o Ben David. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para que, se vocês que nunca acessaram o nosso canal e estão nos encontrando agora, e para aqueles que já acessam o nosso canal e ainda não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like e ativem o sininho para que o alcance dessas videoaulas possam atingir outras pessoas e assim a propagação do conhecimento se torne mais libertária, acessível a todos que queiram aprender. Em particular, o Ambiente R, que é a proposta desse curso. Sem mais, estamos indo para a nossa sala de apresentação. E hoje nós estamos falando da aula 21, que é justamente sobre o namespace de um pacote. Não sei se vocês se lembram que nós já estamos numa levada desde a aula 20, quando falamos em pacotes. Falamos da estrutura de um pacote, que lá nós temos um arquivo na parte interna de um arquivo chamado namespace, que é onde nós mostramos aos usuários as funções que estão disponíveis, exportáveis a título de usuário, e temos aquelas funções internas que não são disponíveis diretamente. Que estrutura do arquivo do pacote que faz esse refino de mostrar as funções exportáveis e não exportáveis é justamente esse arquivo namespace. Mas nós temos mais coisa também. Nós temos um ambiente, alguns ambientes de pacote em que nós chamamos o ambiente de namespace. É onde ocorre o armazenamento das ligações todas que existem em um pacote. Nela também é onde nós justamente temos a organização de vermos as ligações que existem nos pacotes dependentes. É nela que faz com que funções que existam ou ligações que existam fora do pacote não hajam conflitos internamente. Nós vamos ver isso através de um exemplo. Bem, então essa é a proposta da aula de hoje. Vermos esse tipo de estrutura e de ambiente que existe em um pacote. Vamos lá? Bem, nós gostaríamos de agradecer ao selo Democratizando na Realidade e gostaríamos de enfatizar a nossa filosofia de trabalho com o selo Democratizando Conhecimento, em que ao menos uma das versões que nós tenhamos de publicação, ela sempre será de forma gratuita para que todos possam ter acesso ao conhecimento produzido por nós. Gostaríamos de agradecer o apoio do SEAC da UFSJ, em que o SEAC vai nos emitir o certificado ao fim do nosso curso, das 25, na realidade 29 aulas, juntando com a nossa aula 00 e as lives. E a UFSJ por agradecer essa liberdade com que temos de não só propagar conhecimento dentro da nossa instituição, mas também acender essas informações para toda a sociedade. É um imenso prazer fazer parte dessa família. E por fim, nós temos o nosso livro de apoio, que foi desenvolvido justamente para o curso, o R Básico, que é o livro R Básico da coleção Estudando o Ambiente R. Este é o volume 1. E que ele enfatiza tudo o que a gente está vendo ao longo das aulas. Então, é extremamente importante nós absorvermos a ideia básica do que existe nessa videoaula e você possa complementar por meio da leitura do livro R Básico. Onde é que você pode achar esse livro? Aqui embaixo nós temos o link na tarja em que você tem acesso não só ao livro, mas também a todos os outros materiais que estamos disponibilizando no curso. Lembrando que o livro tem a sua versão física, que é comercializável.
Se você não tiver interesse, não tem problema. A versão digital, nas versões PDF e BookDAO, são disponíveis gratuitamente e você pode baixar na página do próprio curso. Tudo bem? Dito isso, então, vamos lá. O que é que representa o namespace? Voltando à ideia lá sobre pacotes, nós dizemos que o namespace é um componente do esqueleto básico de um pacote. É por meio dele que a gente define lá internamente quais as funções que vão ser disponíveis, exportáveis para o usuário quando ele instala o pacote e anexa ao caminho de busca. Essas informações são importantes para que vocês vejam as aulas anteriores, nisso que a gente está discutindo. E quando você anexa o pacote ao caminho de busca, as funções que estão exportáveis se tornam disponíveis para você. Mas existem algumas funções auxiliares que, para que aquelas funções exportáveis tenham a sua execução na íntegra, internamente dessas funções exportáveis, nós temos funções internas, que elas podem passar por alterações e aí, portanto, a gente acaba não exportando elas. Então, dessa forma, essas funções internas, elas não são acessíveis diretamente. Quem que controla isso? Esse componente do esqueleto básico que existe em um pacote. Todo pacote ele deve ter, a partir de uma determinada versão do R, todos os pacotes passaram a ter que ser obrigatório ter esse arquivo namespace. E aí, o que é que justamente tem a finalidade? Foi isso que nós acabamos de falar. Ele, especificamente, ele exporta as funções que nós queremos que o usuário visualize num pacote e, automaticamente, ele guarda, não mostra diretamente as funções que estão justamente como funções auxiliares dentro de um pacote. Vamos ver um exemplo para que você entenda justamente o que nós estamos querendo falar, dessa estrutura que automaticamente ela está vinculada ao ambiente de namespace de um determinado pacote. Aqui especificamente, nós estamos fazendo o seguinte, nós criamos uma função de nome dim e já existe uma função de nome dim que está no pacote base. Que é o pacote base? O pacote base é o pacote mais importante dentre os pacotes nativos. É nele que engloba a maioria das funções básicas com que a gente consegue fazer as pequenas coisas que existem no ambiente R. Então, é por meio desse pacote, se vocês observarem no caminho de busca, ele está justamente entre os últimos pacotes para que nós possamos acessar as ligações que existem de nomes aos objetos. E aí, o que nós fizemos aqui? Olha só, nós criamos uma função dim em que ela simplesmente retorna para nós um vetor de comprimento 2 que tem dois valores específicos, 1 e 1. Apenas isso. Mas nós sabemos que dim nos retorna a dimensão que existe, por exemplo, depende do tipo do objeto. No data frame, ele nos mostra, ou numa lista, ele nos mostra, numa matriz, por exemplo, ele nos mostra o número de linhas e colunas. No data frame, ele me mostra o número de variáveis. Então, tem comportamentos diferentes, tá? Essa função depende do tipo de objeto. Pegando de um modo geral, pensando numa matriz, ele capta para nós o número de linhas e colunas. Beleza. Então, dito isso, eu especificamente quero verificar uma outra função chamada anyRow. anyRow, ele capta justamente o número de linhas que existe numa determinada estrutura de objeto. Então, por exemplo, se eu estou olhando para uma matriz, o anyRow vai me dar o número de linhas que existe nessa matriz. E o que representa essa função internamente? Então, veja só, internamente essa função tem a função dim, que ela solta um resultado de dois valores, número de linhas e número de colunas.
O primeiro valor é o número de linhas, por isso que eu estou identificando aqui, ó, entre colchetes, que me retorne apenas o número de linhas. Então, simplesmente a função anyRow me retorna por meio da função dim, não essa daqui, mas a função dim que existe no pacote base, e nos retorna o número de linhas de um determinado objeto. Beleza. Verifique o que é que tem no ambiente de pacote dessa função. Onde é que ela está alocada? Veja, ela está no ambiente de namespace do pacote base. O que que isso representa? Representa a seguinte condição. O ambiente de pacote namespace, ele é responsável por tudo que existe internamente nas funções que estão dentro as ligações que existem dentro desse ambiente, e, portanto, dentro do pacote base, em que, antes dele ir para uma condição externa, ele verifique todas as ligações que existem internamente de nomes a objeto e, se existir, ele dê preferência a elas. Então, nesse caso aqui, tudo que existir na função será olhado primeiro para o ambiente de pacote, ou na realidade, o ambiente namespace do pacote base, e não achado, ele dá precedência aos ambientes posteriores lá na condição do caminho de busca. Tem coisas mais complexas nesse intermédio, mas a grosso modo seria isso. Aí veja comigo. Se eu criei essa função dim, poderíamos nos perguntar assim: quer dizer que na hora que eu acionar anyRow, esse dim aqui que vai ser acionado vai ser captando esse dim aqui que vai acabar me retornando o comprimento 1 em 1? Aí veja, na hora que eu peguei um objeto mtcars, que é um conjunto de dados que existe na própria base do R, ele me retorna, por meio de anyRow, o valor 32. Significa que ele está dizendo que esse objeto tem 32 linhas. A pergunta é, por que que ele não me retornou justamente o que estava no objeto dim aqui dessa função? Foi justamente por causa do ambiente namespace do pacote base. Porque antes dele procurar, e veja que nós estamos aqui a nível de ambiente global, mas na hora que eu aciono uma função, que ela está em um determinado pacote, as primeiras ligações que serão buscadas serão nas ligações que estão no ambiente de namespace do pacote, para que depois ela vá para algum ambiente superior. Isso é a proposta do escopo léxico que existe como característica na linguagem R. Então, nessa situação, veja que dim, mtcars, quando ele é acionado aqui, ele me retorna 1 em 1. Ele não está me retornando dimensionamento de número de linhas, não. Por quê? Porque esta função aqui, ela está no ambiente global. Esta chamada aqui está sendo feita do ambiente global, então a ligação que está sendo buscada está sendo justamente dessa daqui, ó. Porque ela está no ambiente global e essa chamada foi realizada no ambiente global. Então, primeiro se busca por essas ligações. Agora, veja o que é interessante. anyRow também está sendo chamado no ambiente global, mas anyRow, por ser do pacote base, o acionamento dessa função cria-se internamente o ambiente de execução dela e, ao invés dela ser chamada, quer dizer, da ligação de não ser encontrada no ambiente de execução da função, ela não parte inicialmente para o ambiente global, porque o ambiente de namespace de onde está essa função é que é preferível. É isso que faz essa estrutura namespace, que está relacionada com o ambiente namespace,
é o que faz com que as funções que estão dentro de um pacote e ao serem executadas, o corpo dessas funções não procure as ligações logo no ambiente global. Ela procurará onde? Primeiro nas ligações que estão no ambiente de namespace do pacote. Existe ainda uma ocorrência de situações que antes dela ir para o ambiente global, ela ainda vai para um outro ambiente onde se aloca as ligações dos nomes que estão ligados aos pacotes dependentes. Se lembra que existe pacote que às vezes os nossos dependem de outros pacotes, que é o que a gente chama de dependência de pacotes? Então, se as ligações não são encontradas no ambiente de namespace do nosso pacote, esse que nós estamos utilizando, ele procurará por um outro ambiente onde estão as ligações dos pacotes, das funções dependentes de outros pacotes, que está lá dentro do nosso pacote. E que posteriormente, não encontrando dentro desse ambiente, ele vai para a hierarquização e procura por essas ligações no ambiente global e depois entra no caminho de busca. É algo bem mais complexo. Por isso que a gente deixou tudo isso para enfatizar de um modo mais aprofundado lá no módulo intermediário, porque poderá causar muita confusão. Mas veja, isso é de tal importância que muitas vezes nós não conseguimos compreender o que pode estar acontecendo no nosso pacote ou nas nossas funções, que eu não estou entendendo por que resultado está saindo assim, que era para sair de outra forma. É justamente por essas estruturas que acabam controlando o que ocorre de ligações internamente em um pacote. Então, é por meio da estrutura namespace, do ambiente namespace dos referidos pacotes, é o controle que ocorre nas ligações, nas buscas das ligações que existem internamente nas funções de um pacote. Algo dessa forma, eu espero que tenha ficado um pouco claro. Não ficando claro, vão para os capítulos específicos que nós temos falando sobre isso, justamente no livro R Básico. E aí, por fim, quando nós não damos controle nenhum no que vai ser exportado e não vai ser exportado, significa que o default do arquivo que é criado no arquivo da estrutura namespace, no esqueleto de um pacote, é essa linha de código aqui. Essa linha de código não é linguagem R não, tá? Mas ela representa basicamente que todas as funções que estão criadas no pacote serão exportadas, se assim você não define. Nessa condição, uma outra coisa que é importantíssimo é o que será exportado tem que estar no manual de ajuda, no help do referido pacote. Então, você tem que descrevê-lo, como é que ele é utilizado, qual a finalidade dessa função. Isso eu estou falando para aqueles que estão desenvolvendo pacotes. Mas isso, sem entrar muito a fundo, é um assunto que a gente pode desenvolver justamente nos cursos quando formos falar sobre desenvolvimento de pacotes. Sem mais, eu acho que isso aqui foi a nossa última parte sobre essa estrutura e esse ambiente tão importante que existe nos pacotes. Sugestões, perguntas, críticas, sei que pode gerar muitas dúvidas com relação a isso, mas vai ser um imenso prazer compartilhar conhecimento com vocês. Mandem suas sugestões, procure nossa página profissional, entre em contato por lá ou pelas nossas redes sociais. Para aqueles que estão no grupo do WhatsApp, lá do nosso curso, manda suas mensagens pelo chat. Sem mais, lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!